No final do ano de 2022, a Anvisa aprovou o terceiro produto baseado em terapia gênica de células T modificadas, a terapia CARTICEL. Esse medicamento, registrado no final de 2022 pela Anvisa, se chama Yescarta. E eu vou mostrar para vocês agora o princípio ativo dele, que se chama axicabtagene siloleucel. Esse medicamento, registrado pela Anvisa no Brasil para alguns tipos de linfoma, e eu vou explicar em seguida, ele possui cobertura obrigatória por todas as operadoras de planos de saúde, bastando uma única coisa: bastando que a indicação do tratamento esteja conforme a bula aprovada pela Anvisa. Mas será que isso é assim mesmo? Será que basta que o médico indique conforme a bula? Por que será que as operadoras continuam dizendo que isso não está no rol da ANS? Eu vou explicar esses detalhes todos para vocês agora. Acompanhem. Olha, o Yescarta está registrado pela Anvisa no Brasil desde o final de 2022, como eu disse, e eu vou tentar jogar luz explicando para vocês a regra de cobertura de um plano de saúde para medicamentos oncológicos. E por quê? Porque dentro da legislação brasileira a gente tem aqui dois vieses de cobertura no plano de saúde. Quando um tratamento é oncológico, mas ele é de uso oral domiciliar, nessa situação, a ANS tem que incorporar dentro do rol, segundo o que entende a ANS e as operadoras de planos de saúde. Então, se o medicamento é oncológico oral, a ANS tem que incorporar isso e isso ficaria ali para ser incorporado algum dia dentro do que a gente vai chamar de anexo 2 do rol de procedimentos da ANS. Acontece que isso não tem nenhuma relação com o Yescarta. Esse medicamento, essa terapia gênica baseada na modificação das células T, é uma terapia feita em ambiente hospitalar e assim a cobertura é automática e obrigatória a partir da indicação do médico conforme a bula aprovada pela Anvisa no Brasil. Olha, eu sei que vou parecer doido dizendo isso, mas as regras dos planos de saúde são completamente diferentes se o medicamento for de uso oral domiciliar e se o medicamento for ministrado em ambiente hospitalar, por exemplo, como é o caso do Yescarta. É isso que diz a própria regra do setor. Portanto, dizer que o Yescarta não está dentro do rol de procedimentos da ANS é um equívoco técnico se a indicação desse medicamento estiver em acordo com a bula aprovada pela Anvisa no Brasil. Veja, pode até ser que a gente encontre uma situação onde não está conforme a bula aprovada pela Anvisa, mas que a ciência já evoluiu para dizer e recomendar o Yescarta. Nesse caso, então, eu até não poderia dizer que ele está em acordo com as regras da própria ANS. Mas, se esse medicamento estiver em acordo com a bula aprovada pela Anvisa, tem sim cobertura obrigatória por todas as empresas do setor. Vamos ver o que diz a bula? Esse produto é destinado ao tratamento de pacientes adultos com linfoma de grandes células B, recidivado ou refratário, após 2 ou mais linhas de terapias sistêmicas. Olha, sendo a indicação do tratamento com Yescarta conforme a bula, é obrigação de todas as empresas de planos de saúde fornecerem o tratamento. Ao bem da verdade, essa discussão sobre rol de procedimentos da ANS não é aplicável se a indicação de Yescarta estiver feita conforme a bula que foi aprovada pela Anvisa, e eu repito, é isso que diz a regra do setor. Evidentemente que a gente teria que fazer toda uma aula de pós-graduação, onde eu leciono, por exemplo, para explicar o que diz a regra X e a regra Y, combinar isso e explicar diante da situação do caso concreto, mas bem por isso, se você conhece alguém que está dizendo que isso não está em acordo com o rol da ANS, procure advogados especialistas e que conhecem as regras do setor de um modo profundo, porque estando em acordo com a indicação aprovada pela Anvisa no Brasil, esse medicamento está automaticamente incorporado pelo rol da ANS. As operadoras de planos de saúde estão fomentando que isso está em desacordo com o rol por uma questão bastante específica. Trata-se de um medicamento, um tratamento
bastante dispendioso e bastante caro, mas nem por isso é possível, por exemplo, dizer que ele está fora do rol da ANS. Nem por isso é possível dizer, por exemplo, que ele não tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A legislação atual, ela diferencia o tratamento oncológico oral domiciliar daqueles demais tratamentos que estão aprovados pela Anvisa no Brasil e que são indicados para uso ambulatorial ou uso hospitalar, por exemplo. E, portanto, não é correto, repito, dizer que isso não tem cobertura obrigatória segundo as regras da ANS. Isso não é verdade. Okay? Dentro das aulas de pós-graduação onde eu leciono, por exemplo, dentro da USP, em pós-graduação, leciono, por exemplo, dentro da Escola Paulista de Direito, em São Paulo, e leciono até no Instituto Luiz Mário Moutinho, em Recife. Dentro desses institutos de pós-graduação, onde sou convidado a lecionar, tenho explicado didaticamente as regras para os meus alunos e tenho absoluta certeza de que todos eles compreendem muito bem o que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas notem isso, é diferente se um tratamento é oral domiciliar de um tratamento feito em ambiente ambulatorial ou hospitalar, como é o caso do Yescarta, por exemplo. Portanto, não é possível dizer que esse tratamento está em desacordo com o rol da ANS se a indicação estiver conforme a bula. Basta que você pegue a bula da Anvisa, que você leia a bula e que você então veja se seu caso está em acordo com a bula, a cobertura é automática e obrigatória por todas as empresas do setor. Bom, é isso que tinha para dizer, porque eu tenho visto bastante gente dizendo ainda não está incorporado pela ANS. Isso é um equívoco técnico. Todos esses medicamentos estão automaticamente incorporados na cobertura dos planos de saúde, bastando que a indicação tenha sido feita conforme a bula. E veja, só haveria alguma controvérsia, como eu disse, se a indicação tivesse sendo feita em desacordo com a bula, mas em acordo, por exemplo, com agências de renome internacional ou com o avanço da ciência, embora ainda não dentro da Anvisa, embora ainda não dentro da bula. Nesses casos, se não está em conformidade com a bula, é possível aí discutir um pouco mais se essa cobertura é ou não, porque aí a gente vai ter que ter prova da evidência científica a fim de poder discutir a cobertura por um plano de saúde. Mas veja, se a cobertura está em acordo com o rol da ANS, se a cobertura está em acordo com a bula aprovada pela Anvisa, ela automaticamente está dentro do rol de procedimentos da ANS. E posso dizer isso com a tranquilidade de quem leciona sobre o tema e a tranquilidade de quem pode dizer essa medicação Yescarta está sim dentro do rol da ANS. Bom, eu espero ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo se você está de alguém aí que está dizendo que não está dentro do rol, que está em desacordo, que não é verdade e tal. Fala com essa pessoa, mostra o vídeo e você certamente vai encontrar bons profissionais que saberão defender e explicar isso. E se for o caso, fale sempre com profissionais experientes, especialistas no setor que possam aí, que saibam manejar essas regras. Elton, mas eu não conheço ninguém, estou numa cidade pequena, no interior, então não tem nenhum problema, né? Consulta hoje você faz com um advogado online, por exemplo, porque todo o processo judicial é online, né? Hoje um processo funciona assim no Brasil inteiro, então não importa muito onde está seu advogado, onde você está. Tem na internet, está vendo esse vídeo, tem internet, então tem na internet, consegue-se então conversar com o advogado e, se for o caso, se necessário for, entrar com uma ação judicial, despachar com o juiz, fazer audiência, que nem é necessário nesses casos, na maioria das vezes, mas tudo isso é possível de fazer em acordo com o caso concreto e com as situações. Não deixe de deixar o like pra gente, compartilha esse vídeo com quem está passando por essa situação aí e eu desejo muito sucesso, que tudo fique bem. Até breve.